O Desaparecimento do Universo, capítulo 12, continuação. E o Gary: quando vejo que eles são inocentes, seja na TV ou pessoalmente, minha mente inconsciente entende que eu sou inocente. E o Arthur: sabia que estava escutando em algumas das vezes em que estivemos aqui. Você pode fazer isso e faça-o consistentemente. Quando estiver lá, estará lá. Apenas seja mais determinado. Chegou a hora de ir da etapa da pequena boa vontade para o da boa vontade em abundância. É um jogo que você não pode perder. Então, relaxe. E o Gary: eu sei, mas quando a merda acontece, como aqueles terroristas explodindo embaixadas, é difícil vê-los como inocentes. E o Arden: sim, mas isso é apenas outra oportunidade de você se libertar. Talvez pareça mais difícil, mas suas oportunidades de perdão, na verdade, são todas a mesma. E o Gary: tudo bem, mas não é verdade que você pode ser guiado para a ação apropriada como resultado do seu perdão? E o Arthur: sim, vamos chegar nisso. E embora nós quase nunca demos conselhos no nível da forma, antes de voltarmos ao perdão no nível da mente, vamos falar por um minuto sobre o nível do mundo. Os Estados Unidos, estando em uma posição de poder que nunca foi alcançada por qualquer outra nação na história, tem muito mais responsabilidade em relação a difundir situações do que qualquer outro país. Veja, o Oriente Médio, por exemplo. Sim, os terroristas são psicóticos, especialmente quando afirmam estar fazendo algo por Alá, o Deus do Corão, embora soletrado de forma diferente, é o mesmo Deus do Velho e do Novo Testamento. Apesar de o Deus em particular, apresentado por essas religiões, possam nem sempre ser alguém feliz. É ridículo pensar que os terroristas estão certos em sequestrar uma religião e usá-la como uma desculpa para seus próprios propósitos violentos. Embora todas as religiões terminem sendo usadas por psicóticos como uma justificativa para sua própria insanidade. Os líderes desses movimentos têm que conseguir que alguém lhes dê ouvidos para poderem alcançar o poder, e especialmente o dinheiro. A pergunta que deveria fazer a si mesmo é: os Estados Unidos tornam mais difícil ou mais fácil que esses fanáticos ganhem o apoio do seu povo? Seu presidente vai tentar dizer a vocês que a América é odiada por esses terroristas e outras pessoas no Oriente Médio porque vocês apoiam a liberdade e a democracia. Isso é falso na melhor das hipóteses e uma mentira cínica na pior. O que o Shah do Irã tem a ver com a liberdade e a democracia? E o Emir do Kuwait? E a família real na Arábia Saudita? O que eles têm a ver com a liberdade e a democracia? Nada. O governo dos Estados Unidos se tornou famoso ao redor do mundo nas últimas centenas de anos por apoiar qualquer governo que estiver alerta aos maiores interesses não do povo local, mas das corporações baseadas na América, ou corporações multinacionais dominadas pelos Estados Unidos. Um parênteses aqui: qualquer semelhança desse exato momento é mera coincidência. Continua. Os terroristas odeiam vocês por suas próprias razões psicóticas, mas seu país é odiado no Oriente Médio pelas pessoas médias, não porque vocês apoiam a liberdade e a democracia, mas porque vocês não apoiam a liberdade e a democracia. Vocês apoiam qualquer coisa que for melhor para a moeda americana. Vocês se preocupam com o petróleo deles, não com eles. Vocês se importam com a maneira mais eficiente de suas corporações, tanto em casa quanto em solo estrangeiro, poderem ganhar dinheiro em qualquer situação, não com a democracia. A maioria das pessoas no mundo sabe disso, mas não o povo americano, que tem sofrido lavagem cerebral através da propaganda na televisão durante o último meio século para acreditar que a América só pode fazer o certo. E, entre aspas, os filmes mostram muito bem isso, né? Voltando, desde os meados da década de 70, as grandes corporações, através de aquisições, têm costurado seu controle editorial sobre os meios de comunicação. Enquanto isso, suas intenções em relação ao Oriente Médio têm sido tudo menos altruístas. Não só o Oriente Médio, né? Agora a América também. E o Gary: você diz que aqueles terroristas e fanáticos conquistam o apoio das pessoas porque nós tornamos fácil para eles nos odiarem. Também imagino que, no caso de alguns terroristas que não têm onde cair mortos, é mais provável que vejam o martírio como sua vocação principal.
E o Artem, é claro, e se todas as pessoas do Oriente Médio tivessem seus países e economias livres, boa educação, carreiras e lares agradáveis. Você acha que elas estariam tão interessadas em explodir a si mesmas? É óbvio que o problema real está dentro delas. E o Gary, embora o comunismo esteja esgotado, isso não quer dizer que o capitalismo seja perfeito, mas ele pode fazer o bem. E o Artem, a América faz o bem e o mal. Isso é dualidade. Seu país muitas vezes é uma força positiva, mas geralmente com uma intenção oculta. Até o Plano Marshall para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial foi feito muito mais para promover suas ambições capitalistas do que por propósitos humanitários. A ganância das suas corporações tem crescido exponencialmente desde então. Sempre tem existido o elemento de um império baseado no dinheiro sob a superfície. E o Gary, você quer dizer como quando a América roubou de volta o país independente do Havaí em 1893? Artem, um ótimo exemplo. A maioria das pessoas do Oriente Médio vê vocês como perfeitamente desejosos de roubar tudo o que puderem, assim como roubaram seu próprio imenso país dos índios. O fato de vocês pagarem pelo petróleo não muda a maneira como as pessoas de outras regiões percebem vocês através das lentes de sua própria culpa inconsciente. Talvez vocês devessem ajudá-los mais para que os vissem de forma diferente. E Gary, e se nós não precisássemos do petróleo deles? E o Artem, politicamente, isso seria o lance mais brilhante que poderiam fazer. Dessa forma, vocês não teriam que fazer nada no Oriente Médio que não fosse bom. Poderiam apoiar a liberdade e a democracia, em vez de apoiarem apenas a si mesmos. É claro que a verdade é que vocês já têm a tecnologia para se libertarem da dependência do petróleo estrangeiro, mas pelo fato de isso não ser a melhor na lista de prioridades das suas corporações neste momento, pode esquecer tudo a esse respeito. Quando o presidente Eisenhower deixou o governo, preveniu sua nação sobre o poder do que ele chamou de um complexo militar industrial. Embora não exista nada em sua Constituição sobre o capitalismo, a América não é uma democracia. Ela é agora uma dinheirocracia. Seus bancos, suas companhias de agiotagem de cartões de crédito, com autorização legal, as companhias de seguro e suas principais corporações multinacionais buscam como objetivo último ficar acima da lei e tomar posse do mundo. Eles possuem a América e seu processo político e vão continuar a assegurar no futuro que seu governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos não desapareça da terra. Isso vai levar a mais tragédias e achei melhor mostrar aqui que existem métodos alternativos que seriam mais promissores do que o esgotado processo de retaliação, mentiras e lucro. Nós vamos ficar por aqui, continuamos esse mesmo capítulo em cenas do próximo, mas deixando claro que tudo que ele falou aqui é exatamente o que acontece. E a gente sempre está numa lavagem cerebral, se a gente não consegue ver o óbvio, é uma lavagem cerebral. Né? E a gente não pode achar que um país é bonzinho, principalmente os Estados Unidos. É dual, totalmente dual. E não faz nada pelo bem do próximo, é só por interesse. E todos os países estão fazendo isso, ou quase. O botão talvez esteja fora da lista, mas é só uma percepção. Mas é isso, vamos continuar este mesmo capítulo.